Sejam bem-vindos, amigos e benfeitores do Convento do Sagrado Coração de Jesus, nesse terceiro episódio da série Permanecer. Eu sou o seminarista Alexandre Johann e estou aqui para rezar com você. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abri-la no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo do 30 ao 37. Você que está aí na sua casa, que está no seu trabalho, ouvindo este vídeo, possamos rezar, ler essa palavra, esse evangelho e rezarmos juntos. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: De que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Todo aquele que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe, e todo o que recebe a mim não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, Jesus vem nos ensinar, para nós que vivemos uma vida por vezes atribulada, por vezes injuriada. Ele vem falar principalmente a nós que sofremos, que vivemos, que trabalhamos, que lutamos para dar sustento àqueles que são nossos e também para bem viver a vida que o Senhor nos concedeu. Este Evangelho vem nos trazer aquilo que Jesus já falava no início da passagem. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Fazendo referência à morte de Jesus, ele ensina a seus discípulos que é preciso entregar-se, que é preciso ser o último, que é preciso servir a todos, entregar-se pelo outro, por causa do exemplo de Cristo, dizendo a eles para ser o último, para estar sempre a serviço do próximo, do outro. E por fim, Jesus termina o Evangelho mostrando o acolhimento que ele tem com o menino, e dizendo que aquele que recebe um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe, aquele que recebe a mim, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou, que nós sabemos que é o Pai. Desse modo, Jesus ele mostra um itinerário para nós de como viver diante dos sofrimentos, diante das situações de nossa vida. Primeiramente, ele nos ensina a partir do seu exemplo de entrega na cruz, que nós precisamos não ficar apegados ao nosso querer, não ficar apegados à nossa vontade, mas entregarmos-nos pelo bem daqueles que são nossos, pelo bem do nosso próximo, pelo bem do outro, que por vezes convive conosco em nossa casa. Em um outro evangelho, Jesus vai dizer que para tomar a nossa cruz e seguir a Ele, seria mais ou menos deste modo: ser entregue nas mãos dos homens, ser castigado por eles, ser morto por eles, significa que nós precisamos não nos apegar não se apegar àquilo que é próprio do homem,
mas viver de modo livre, viver de um modo não apegado àquilo que é próprio da vida cotidiana, do nosso trabalho, dos nossos problemas. Nesse sentido, Jesus ensina como fazer isso. Ele ensina que nós precisamos primeiro não almejar grandes posições, não almejar ser o primeiro, mas ser o último. Ele ensina que nós precisamos acolher uma criança. E o que seria essa criança? Essa criança seria, primeiramente, o nosso próprio coração, que por vezes traz consigo marcas do nosso passado que nós rejeitamos. Por vezes rejeitamos o nosso próprio coração. Mas Jesus nos pede para acolher, para abraçar esta criança, para abraçar este nosso coração, para abraçar as nossas dores. E assim nós recebemos o próprio Cristo e aquele que enviou este Cristo, que é o nosso Pai no céu. Tudo isso, queridos, para dizer que é preciso acolher a Cristo, que se entrega na cruz, para que nós possamos ser e viver não como aqueles que querem os primeiros lugares, mas como aqueles que são os servos, que estão a serviço. E à medida que nós fizermos isso, nós conseguiremos ainda mais acolher este Cristo do nosso irmão. Nós conseguiremos, à medida que nós somos servos de Cristo, nós somos servos dos nossos irmãos, que nós os colocamos como os últimos, à medida que fazemos isso, acolhemos o nosso irmão. E acolhemos o nosso irmão, o próprio Cristo. Então é preciso que nós tenhamos um acolhimento de nós mesmos, no sentido de amar a si mesmo, primeiramente, acolhendo aquilo que é dentro de nós dor, talvez, aquilo que é passado que nós não queremos lembrar, para acolher o Cristo que está nesse passado, para acolher o Cristo que está dentro de nós, para então nós conseguirmos, a partir do serviço ao outro, acolher o outro e também acolher o Cristo no outro. Assim nós podemos nos entregar como Cristo se entregou na cruz. Assim nós podemos ver como os grandes mártires da nossa igreja viveram, que conseguiram realmente se entregar, oferecendo o seu sangue pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Conseguiremos repetir este feito à medida que nos entregarmos a Cristo, acolhendo este Cristo, servindo nosso irmão, servindo aquele que há dentro de nós, o nosso próprio Senhor. Então, que possamos fazer uma oração neste momento, pedindo que o Espírito Santo, Paráclito, aquele que move todas as graças de Deus em nossos corações, possa mover esta graça de nos fazermos acolhedores do Cristo, acolhedores de nós mesmos, da nossa interioridade, do nosso coração e acolhedores do nosso irmão, servindo a Ele, ajudando-o naquilo que Ele precisa. Ó doce Espírito de amor, vem em socorro às nossas fragilidades, vem em socorro às nossas dores e nos conceda, mesmo com elas, com essas fragilidades, conseguir acolher o Cristo que vive em nós e que vive no nosso irmão. Acolher o Cristo que está em nossas vidas e nossa história, mas também que está na história do nosso irmão. Que possamos ser servos do Senhor, pelo Senhor, com o Senhor, para o Senhor, para que assim se faça em nosso meio o reino de Deus. E peçamos a proteção da Virgem Santíssima em nossos corações e o seu exemplo de amor, para vivermos
este Evangelho neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e eu convido você a participar do próximo episódio que acontecerá no próximo domingo na série Permanecer.